Se teve uma coisa que eu fiz essa última semana, foi assistir anime. Meu Deus do céu, eu nunca assisti tanto anime na minha vida. Mas foi por uma boa razão, porque eu trouxe as primeiras impressões dos animes da temporada de outono que acabaram de sair do forno pra você. E vou contar o que eu achei desses mais de 10, acho que quase 15 animes que eu assisti. Antes da gente começar, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as nossas notificações e deixa o seu like no vídeo e comenta um emoji de morango. Oi, eu sou a Tati e no vídeo de hoje, como eu disse, vai ter as primeiras impressões do que eu achei sobre todos esses animes novos que saíram. Provavelmente eu não vou conseguir falar de tudo que saiu, mas eu selecionei os que eu achei mais interessantes para trazer aqui pro canal. E se você é novo aqui, a gente tem um vídeo no canal falando sobre a temporada de outono e o que a gente esperava assistir. Então eu assisti alguns desses animes e inclusive assisti animes que não estão nesse vídeo, então é legal de assistir os dois vídeos para comparar. Vai ter coisa que eu vou falar aqui que eu não falei no vídeo anterior e vai ter coisa do vídeo anterior que não vai ter nesse vídeo, então você usa para se guiar e escolher o que você vai de fato dar chance. Nesse vídeo daqui a gente vai falar de anime inédito, então eu não vou falar de segunda temporada, tipo Dr. Stone, Mahotsukai no Yome e as coisinhas que a gente comentou no vídeo anterior. Combinado? Lembrando que a gente não vai conseguir falar de todos os animes que estão saindo na temporada de outono, primeiro porque não cabe no vídeo e segundo porque nem tudo saiu essa semana. Então essa semana já saiu mais de 15, acho que 20 animes, já é bastante coisa, mas por exemplo animes como Pluto ou The Apothecary Diaries ainda não saíram, vão sair mais pro final de outubro, então a gente vai tentar falar um pouquinho do que já saiu para vocês se organizarem e se vocês quiserem a gente pode fazer um outro vídeo falando da segunda metade de animes que ainda vão sair. Eu vou fazer comentários breves sobre cada anime pra gente fazer de uma forma bem dinâmica, porque tem bastante coisa que eu quero falar. E também vou dar um sistema de pontos, então os que eu mais gostei eu vou dar 5 morangos. E aí, conforme eu for gostando um pouco menos, a gente vai dando menos morangos. Vamos ver se eu e vocês, a gente tem opiniões parecidas sobre os animes. E quero saber quais as notas que vocês vão dar também, então escrevam nos comentários. A gente não podia começar essa lista sem mencionar Frieren e a Jornada para o Além, que teve uma estreia assim bombástica. No Japão saiu na TV em um episódio de 2 horas e aqui no Brasil foi dividido em 4 episódios lá na Crunchyroll. A história conta sobre a Frieren, que é uma maga, e ela tem os amigos dela, em que ela vive várias aventuras, mas um acontecimento surge que faz com que eles não estejam mais juntos nessas aventuras e ela precisa, continuar a vida dela, ganha novos aprendizes, novos companheiros de jornada e meio que vai revivendo essas memórias e esses momentos passados com os amigos dela, com uma nova ótica sobre o que aconteceu. É um anime muito emocionante, eu confesso que chorei acho que quase todos os episódios, mesmo sabendo o que ia acontecer. Não vou dar spoiler pra vocês, mas eu confesso que vale a pena levar uns lencinhos sim. E achei a adaptação muito linda. Gostei muito da dublagem, gostei muito do que a dubladora da Anya fez, que é a mesma dubladora que tá fazendo a Frieren, Comentei sobre isso no vídeo passado. Adorei o trabalho vocal que ela fez. Achei que os personagens realmente ganharam vida com a dublagem, todos eles. A trilha sonora do anime é super bonita. A animação também tá super bonita. E até o character design, que conseguiu transpor muito bem o traço do mangá pro anime. Eu só não gostei de 2 coisas e é por isso que eu não vou dar 5 morangos pra esse anime. Não surtem, ele merece muito. A primeira delas é a abertura. Eu amo YOASOBI e acho que a música em si, separada da abertura, é uma música muito legal. Eu já sou suspeita porque eu gosto da banda, mas eu não achei que a vibe da música combinou com a vibe da abertura. Pareciam coisas desconexas. Eu sou meio suspeita pra falar também porque gosto muito de música estilo medieval. Acho que eles podiam ter feito um trabalho mais interessante nesse quesito. Achei que as duas coisas não casaram muito bem, apesar de eu ter gostado bastante do encerramento. Eu já acho que o encerramento fez um trabalho mais interessante do que a abertura, mas achei que tinha grandes expectativas para a união de Souzono Frieren e YOASOBI, e essa expectativa foi frustrada. E também não gostei muito dessa escolha de ter dividido os episódios em 4 episódios, em vez de fazer um super episódio de 2 horas. Eu não sei se é uma escolha por conta da própria plataforma, do peso do arquivo, Não sei como isso funciona lá dentro, se realmente não dá para ter vídeos mais longos
longos dentro da plataforma, ou se realmente foi uma questão de escolha mesmo, de separar, mas eu acho que separar o episódio que foi feito, pensado em ter 2 horas, corta um pouco a vibe dessa história, que ela foi feita para ser ininterrupta. E o fato de ter interrompido, para mim, não foi uma escolha muito interessante. Então, por isso, ele vai ter 4 morangos e meio. Não vão ser 5 morangos, mas eu acredito que a história, ela vale a pena sim. Ela valeria 5 morangos se não fosse esse pequeno detalhe, e vale muito a pena vocês conferirem. Então, vão lá assistir. Próximo anime a gente também comentou no vídeo passado, que é The Yuzuki Family 4 Sons. Foi assim que ficou traduzido lá na Crunchyroll. Realmente foi uma grande surpresa. Eu já tava animada, porque já tava esperando um Slice of Life bem curativo, mas não tava imaginando que ia ser tão emocionante quanto é. Eu confesso que até dei uma choradinha. Será que eu tô emocionada essa semana? Conta a história de 4 irmãos que perderam seus pais em um acidente e têm que retomar as suas vidas numa nova dinâmica familiar. Cada irmão tem uma personalidade muito diferente e é muito interessante ver como eles interagem. Esse primeiro episódio já mostra muito bem como é a dinâmica da casa e como é a personalidade de 4 irmãos. Alguns conflitos vão surgindo e é muito fofo ver eles interagindo. A dublagem tá muito legal, eu particularmente gostei muito do trabalho que foi feito com o irmão mais novo. A animação também é super bonita, é realmente um slice of life pra encher o seu coração, deixar ele quentinho. Eu fiquei com saudade dos meus irmãos. Pra quem não sabe, eu sou a filha do meio, eu tenho um irmão mais velho e um irmão mais novo. Todo mundo agora já tá grande, com 20 anos mais, e assistir esses irmãos interagindo me deu saudade dos meus irmãos, então eu fiquei bem emocionadinha, assim. Eu recomendo bastante pra quem quiser ver um anime bem fofinho. O fato desse anime ter me emocionado e ter batido num lugar íntimo do meu ser me faz dar 5 morangos pra ele. A abertura e o encerramento são super legais, particularmente falando do encerramento, é muito bonito o estilo de arte e como eles fizeram o encerramento, eu achei bem tocante e bem diferente como eles escolheram, né, artisticamente fazer esse encerramento. É uma mistura de desenho de lápis de cor, me lembrou uma coisa meio que de massinha também, eu achei super fofo. Esse anime não foi mencionado no vídeo anterior e é um anime de bruxinha. O nome é The Family Circumstances of the Irregular Witch. Quando eu vi os comentários desse anime lá na Crunchyroll, eu já fiquei preparada pra vir aqueles anime bomba que a gente não costuma curtir muito. Tava achando que ele ia ser muito ecchi ou com animação muito mal feita, mas quando eu assisti, eu achei que a galera pesou um pouco nas críticas. Não achei um anime ruim, achei ele até interessante. Ele conta a história de uma bruxinha que encontra um bebê humano na floresta e ela decide criar essa bebê como a filha dela. Acontece que essa bebê, ela cresce tanto, se desenvolve tanto, que mesmo na adolescência já tem o porte de uma mulher adulta e fica parecendo até que a bruxinha é a filha dela, em vez, né, dela ser a filha da bruxinha. Elas têm uma relação muito próxima, a filha tem bastante ciúmes da mãe, que é toda a atenção da mãe, e ela é uma bruxinha em treinamento, então ela faz ela apronta um monte, invoca um monte de bicho dentro de casa, é uma loucura, assim. Gostei muito da dublagem da bruxinha, que é a Oi Koga, é a dubladora da Kaguya, de Kaguya-sama Love is War. Gosto muito dessa dubladora, já comentei isso em algum outro vídeo da vida, e adorei o trabalho que ela fez na dublagem. De fato, você precisa se preparar para uma quantidade mediana de ecchi em algumas cenas. Eu não sei se isso vai continuar nos outros episódios, mas como a filha, ela é avantajada, tem algumas cenas que, né, vocês sabem como funciona em anime. De qualquer forma, eu achei o anime divertido. Achei as peripécias que a filha apronta dentro de casa bem divertidas. Os bichos que surgem, é golem, é fênix, é uma doideira. E achei bem divertidas também as amigas da bruxinha, né? Ela tem amigas bem interessantes, assim. O anime, ele tem umas cenas de comédia que, assim, eu consegui me divertir e rir. E por isso eu vou dar 3 morangos. Ele não é super bem animado, mas eu acho que vale a pena você assistir se você não se incomodar com um pouco de ecchi. Ele é engraçadinho e a dublagem da Oi Koga tá muito legal. Próximo anime é Shangri-La Frontier. Eu não tava dando nada pra esse anime, achei que ia ser um isekai genérico da Shonen Jump, mas eu estava enganada. Conta a história de um menino que gosta muito de jogar jogos muito ruins e ele procura jogos que tem bugs, jogos que as pessoas falam muito mal, e ele se irrita tanto no processo de jogar
jogar um jogo ruim que quando ele termina e consegue zerar esse jogo, pra ele o alívio e a satisfação é tão grande que compensa e ele vai sempre procurando o pior jogo possível pra continuar jogando. Acontece que ele vai ficando sem opções e aí na locadora de jogos ou loja de jogos, a vendedora recomenda que ele jogue um jogo que tá muito popular, que é tipo um MMORPG online, só que nesse mundo eles têm tipo um VR de alta tecnologia, tipo um Sword Art Online, sabe? Que é esse jogo Shangri-La Frontier. E ele resolve dar uma chance pra esse jogo e entrar lá. A forma como ele monta o personagem dele é bem específica, eu achei isso muito interessante. Pra pessoas que jogam esse tipo de jogo, faz muito sentido o porquê que ele escolhe o personagem do jeito que é esse personagem com cabeça de pássaro, que na verdade é uma máscara. E é muito interessante ver a reação dele entrando nesse jogo. Isso porque ele tá acostumado a jogar jogos com muitos bugs e aí ele tem que se reinventar e melhorar as habilidades dele pra conseguir extrair alguma coisa desses jogos que são tão ruins. Mas quando ele começa a jogar um jogo moderno, ele aprende que na verdade todo esse perrengue que ele passou com os jogos ruins faz com que ele tenha habilidades acima da média nesse novo jogo. Eu achei muito interessante como eles construíram o universo do jogo, as criaturas. Como eu falei, eu sou uma viúva de Ragnarok Online e eu achei isso muito interessante, né, de estar nesse jogo, diferente de outros jogos de outros isekais que eu não achei que isso foi tão bem trabalhado. Eu acho que teve um carinho a mais. A música de abertura é muito hype, eu achei que combinou demais, gostei muito da música e, surpreendentemente, vou continuar assistindo esse isekai que eu achei que ia ser genérico, mas que parece ter coisas mais interessantes pra gente continuar essa jornada. Achei que Shangri-La Frontier mereceu 4 morangos, achei bem interessante ir com expectativas baixas assistir esse isekai que parecia genérico e me surpreendi positivamente. O próximo anime é um anime musical chamado Paradox Live. Ele é de um projeto que já existe na internet, já existem músicas relacionadas a esse projeto já tem algum tempo e os personagens também já foram criados para esse projeto musical. Acontece que no anime agora, esses personagens eles realmente ganharam vida e estão super bem animados. Essa história vai contar sobre vários grupos que são grupos de música meio rap, assim, e cada grupo tem um conceito e um estilo de música, mas esses indivíduos que fazem parte desses grupos musicais, eles têm um tipo de metal no corpo que faz com que eles consigam, com as emoções deles afloradas, criar ilusões para as pessoas. Então esses shows, eles são todos pirotécnicos, enquanto eles estão cantando e dançando numa vibe meio K-pop, eles também criam ilusões e aí fazem projeções com a própria emoção deles para plateia, então eles meio que criam uma alucinação assim pra plateia, o que é bastante interessante. Esse anime só tem boneco bonito, tá? O significado de tanto faz. As músicas eu achei muito legais e eu já tava preparada pra ter tipo um 3D meio zoado na hora que eles fossem cantar e se apresentar. Vi de vários animes de idols, sejam idols femininos ou masculinos, mas não, o 3D tá muito legal, ficou bem interessante eles aproveitarem esse 3D até pra fazer os efeitos, né, dessas ilusões. Achei os personagens bastante intrigantes e acredito que a partir daqui, cada episódio vai meio que contar com um pouco mais de foco em um grupo diferente e nos seus vários membros. Pra quem gosta de anime de música, eu recomendo bastante. Vou dar 4 morangos pra Paradox Live. O próximo anime foi a grande surpresa dessa temporada. Se chama Migi e Dali. Conta a história sobre 2 irmãos gêmeos que estavam no orfanato e que são adotados por um casal de idosos que são ricos. Acontece que os idosos adotaram apenas uma pessoa e não sabem que trouxeram pra casa 2 pessoas. Essa situação acaba fazendo com que os 2 irmãos finjam ser uma pessoa e que tenham que inventar planos mirabolantes para conseguir ganhar a confiança dos novos pais sem serem descobertos. A autora dessa obra é a mesma autora de Sakamoto Desuga. E se vocês conhecem esse mangá ou esse anime, vocês vão saber o que é o mais puro suco da loucura e surrealismo. É o cúmulo do absurdo de uma forma bem comédia. Acontece que Migi e Dali junta
não só a comédia desse absurdo, mas também um clima de suspense e mistério que você não sabe o que tá acontecendo. Por que esses irmãos escolheram ir para essa família, né? Isso foi premeditado, existe uma história por trás, eles têm qual é o objetivo, e eu acho que isso vai dar ainda muito pano pra manga. Eu dei gargalhadas, achei divertidíssimo e acho que vocês vão gostar também, porque assim, é muita loucura. Ele pra mim mereceu 5 morangos, foi assim uma grande descoberta. Eu tava com muita saudade dessa mesma vibe de Sakamoto Desuga, que é um anime que eu gosto bastante e eu acho que vocês também vão gostar. Pra falar o nome do próximo anime, eu vou ter que pegar a colinha, porque ele é daqueles animes que tem o título gigante. É o I'm Giving the Disgraced Noble Lady I Rescued A Crash Course in Naughtiness, que é basicamente vou dar um curso de atitudes impróprias para essa nobre donzela que eu resgatei. E é basicamente isso. Só saiu um episódio até o momento, mas parece que vai ser um anime de comédia romântica em que conta a história de um mago. Eu não sei se ele é um mago demônio, ainda não entendi direito qual que é a dele, mas é um mago endemoniado que vive na floresta. Ele encontra essa menina que estava sendo perseguida por uma galera, ele resgata ela e ela conta a história da vida dela, né? Trágica vida de gata borralheira. E ele não sabe socializar muito bem, mas ele simpatiza com ela. Ela é muito ingênua, muito bobinha, e ele começa a se divertir com a ideia de ensiná-la a traçar o caminho errado da vida. Então ele decide que ele vai apresentar a ela um mundo novo de aventuras em que o perigo é bem maior. Desculpa. Em que ele vai apresentar esse mundo novo de possibilidades que ela nunca se permitiu. Então, prazeres mundanos, né? Eles brincam, eu fiquei achando que o anime pudesse ser um pouco sugestivo, mas não, ele é bem safe e realmente ele acha que ela é ingênua, mas ele é mais ingênuo do que ela. Eu gostei da forma como os protagonistas interagem e vou assistir porque, né, boy bonito, menina bonita, um romancezinho, tem magia, tem casinha na floresta, é isso aí, me comprou. E eu vou dar 3 morangos pra essa história. Ela não é uma história hiper mega bem feita, ainda não consegui deduzir, né, como é que vai seguir essa química dos personagens, mas achei interessante e vou seguir com a história para ver como é que é. O próximo anime também foi uma grande descoberta dessa temporada que a gente não citou no último vídeo e se chama Minha Filha Saiu de Casa e Voltou com uma Aventureira Rank S. A história conta sobre um pai e uma filha. Esse pai é um aventureiro muito consagrado e ele já tá aposentado, vivendo numa vilazinha pacata. Ele treina ela desde pequena, a ponto dela querer ser uma aventureira também. Ela sai de casa e faz o nome dela no mundo dos aventureiros. Então todo mundo conhece ela é uma aventureira de rank S, como diz o título, e ela tá sempre com trabalho, porque ela tem que salvar o mundo de monstros e etc. Acontece que ela gosta muito do pai dela e tudo que ela quer é voltar pra casa pra passar um tempo com o pai, mas a bichinha não consegue um dia de folga, ela sempre tá trabalhando e quando ela acha que vai conseguir uma folga, surge algum trabalho pra ela ter que salvar o mundo. O anime vai mostrando o dia a dia da filha e o dia a dia do pai e como eles vão se comunicando nessas cartas e também se comunicando pelas pessoas que vão passando pela vida dos dois. Às vezes uma pessoa que ela conhece, posteriormente conhece o pai também. E é bem interessante ver como as pessoas vão se comportando de formas diferentes, né? Tanto com a filha quanto com o pai. Eu não sei se em algum momento ela vai viver aventuras com o pai. Eu tava com muitas esperanças de que ela pudesse viver aventuras com o pai, porque ia ser tipo assim, o best dos animes. Diferentemente daquele Isekai da mãe, que é super amaldiçoado, dessa vez seria um anime safe pra gente poder ver pai e filha, um herói aposentado com a filha Rank S. A dublagem tá muito interessante e a abertura, ela é exatamente o que eu queria que tivesse acontecido com a abertura de Souzou no Frieren. Ela é uma abertura medieval bem legal e bem empolgante, eu adorei. Eu gostei muito do design dos personagens, os personagens são muito cativantes. Acho muito legal que a party dela, né, o grupo de aventureiras que se junta a ela e faz as missões com ela, sejam todas meninas, tem uma arqueira e uma maguinha. É muito divertido de ver e eu achei encantador. Então vou dar 4 morangos para esse anime. Espero que vocês gostem também e espero que ela possa rever o pai dela e viver aventuras com o pai. É tudo que eu peço. O próximo anime é nostalgia pura. Se chama
16-Bit Sensation Another Layer. Na verdade, é um anime de viagem no tempo. Tem essa menina que é ilustradora de uma empresa de jogos. O que ela mais gosta de fazer é ilustrar garotas fofinhas, e ela gosta muito dos jogos, né, que chamam de Bishoujo Games, que eram muito comuns, né, nos anos 90 e anos 2000. E aí ela fala sobre como hoje em dia esse tipo de jogo não tá mais tendo o mesmo apelo que antigamente. E aí, magicamente, não vou dar spoiler pra vocês, mas ela é transportada de 2023 para 1992. E ela vai acabar parando em um estúdio de jogos bishoujo daquela época. Daí a gente pode esperar, né, muita nostalgia falando desse tipo de jogo, falando sobre como eram os anos 90 e como era principalmente fazer jogos nos anos 90. Então, assim, só do anime mostrar o iniciozinho com textura de vídeo, né, dos anos 90, já dá uma nostalgia muito grande ver eles com aqueles computadores, né, da época da minha infância. É muito legal e eu tô animada pra ver mais sobre essa história, puramente por causa da nostalgia. Eu vou dar 4 morangos pra essa história, gostei muito da originalidade e só não dou 5 morangos, primeiro, porque é o primeiro episódio, e segundo, porque eu queria que o anime todo, a partir do momento em que ela tivesse nos anos 90, tivesse aquela mesma textura. Seria interessante, sei lá, se o anime ficasse quadradinho, como era o formato dos animes antigamente, só pra aumentar a nostalgia, sabe? Eu acho que assim, ia elevar ao máximo nível. Eu não queria que ele fosse tão bem acabado como ele é, mas é uma particularidade minha. Próximo anime a gente comentou no vídeo anterior, que é o Me Apaixonei pela Vilã. Ele é um Isekai Yuri que conta sobre uma menina que gosta bastante, né, do jogo de Otome Game. Ela já é uma assalariada cansada e ela acaba sendo transportada para o mundo desse jogo como a protagonista. Acontece que ela não liga para os príncipes que estão ao dispor dela nesse jogo. A personagem que ela é apaixonada é a vilã do jogo. E aí ele conta, né, como é essa dinâmica da protagonista com a vilã, que só quer fazer bullying e maltratar ela, e que na verdade não tem efeito nenhum, ou melhor, tem o efeito contrário, faz com que a protagonista goste ainda mais dela. O anime já veio dublado, a dublagem tá muito legal, e eu vou dar 3 morangos pro anime. Ele não é super bem acabado e super bem animado, é uma animação ok. Eu achei os personagens interessantes, mas eu particularmente não gosto muito dessa dinâmica que é muito intensa entre os personagens. Então, a postura que a protagonista tem com a vilã pode ser divertida para muitos. Eu achei até bem interessante, mas ela fica um pouco cansativa ao longo do episódio. Não sei como vão ser os outros episódios. Talvez essa dinâmica mude ainda mais porque estão entrando novos personagens na história, mas eu confesso que eu me senti um pouco cansada, porque era muita energia e a forma como ela se comporta perto da vilã pode ser um pouco cansativo para alguns. Para mim, pelo menos, foi um pouquinho, mas vou continuar assistindo a história para ver aonde que vai dar. Próximo anime é Overtake. A gente não comentou sobre ele no vídeo passado. É um anime sobre Fórmula 4, que seria o F4. É uma categoria abaixo da Fórmula 1 e vai contar a história de um fotógrafo, que a gente não sabe o que aconteceu no passado dele, porque que ele tá com bloqueio de tirar fotos, mas ele está com bloqueio de tirar fotos, e ele vai cobrir esse evento de F4. Lá, ele acaba tendo contato com as equipes, né, dos times que vão fazer essa corrida, com os pilotos, com as pessoas que cuidam dos carros e tudo mais. E ele acaba conhecendo um jovem piloto que tá ascendendo, e ele é de uma equipe independente, ou seja, uma equipe que não tem grana o suficiente para investir, mas que tá ali tentando. Esse fotógrafo já tá bastante desanimado, e quando ele tem contato com esse piloto prodígio, ele fica altamente inspirado, né, com a garra do menino. Isso faz com que ele queira estar envolvido com esse time e apoiando as atividades desse time. Ainda não sei como as coisas vão fluir daqui pra frente, mas o anime é muito bem animado, é muito bonito, os personagens são muito carismáticos, principalmente o fotógrafo, e o 3D dos carros é muito interessante como ele foi feito. Achei ele bem texturizado, achei que ficou muito bem encaixado, não tava dando nada pelo anime, mas gostei bastante. E por isso eu vou dar 4 morangos. Próximo anime é sobre bombeiros. O nome é Firefighter Daigo.
Rescue in Orange. Como eu falei, um anime de bombeiros. Ele vai contar sobre esse esquadrão, que a princípio eu acredito que vão ser 3 protagonistas, 2 meninos e uma menina, e quais são as motivações deles, do porquê que eles fazem parte desse corpo de bombeiros do time de resgate. O primeiro episódio ele já foi bastante impactante, né, como é feito o resgate, e ele mostra bastante sobre o treinamento que esses bombeiros têm que ter para estarem preparados para essas situações que são extremas. Eu achei ele super interessante. Eu tô acostumada a ver dramas, né, e doramas que tem esse tipo de tema, né, sejam bombeiros, sejam médicos, sejam policiais ou militares, que são profissões que lidam com situações extremas, emergências e etc. E eu acho muito interessante, e eu até comentei aqui em casa que eu achei esse anime bem legal porque parecia que eu tava assistindo um drama, só que em forma de anime. Achei os protagonistas muito interessantes e gostei muito de como eles realmente focam em te contar coisas que você não sabe sobre esse universo do corpo de bombeiros. Então, os tipos de treinamentos que eles têm que ter, por que eles usam determinadas coisas, determinadas técnicas de respiração. Vocês sabem que eu gosto de anime que me ensina coisas e eu gostei bastante desse anime por causa disso. Achei também que ele ficou muito bem feito, assim, principalmente as cenas do resgate, que é bastante emocionante. E eu fui fisgada, então por isso eu vou dar 4 morangos. Próximo anime é anime de detetive, se chama Ron Kamonohashi Forbidden. Ele conta a história de um detetive que tá tendo dificuldade em resolver um caso, e aí ele é aconselhado a ir na casa de um detetive que tá afastado do trabalho para tentar buscar ajuda. Esse detetive, ele é muito crazy das ideias, ele tá meio que desconectado do mundo, mas ele é um gênio. É como se fosse meio que Sherlock Holmes, sabe? Ele consegue, de dar uma olhada na pessoa, já saber um monte de coisa da vida dela. Eu gostei do anime justamente por causa dessa vibe de Sherlock Holmes, que é uma coisa meio Sherlock e Watson, a dinâmica que eles têm, só que com um pouquinho mais de loucura. E eu acredito que cada episódio vai ser eles resolvendo um caso diferente. Eu gosto disso em obras sobre detetive, eu acho que traz um frescor de você ir tentando resolver junto com os personagens. E eu gostei bastante da dinâmica dos 2 detetives. Fazia tempo que eu não assistia um anime de detetive que me chamasse atenção, então eu gostei bastante e vou dar 4 morangos. Próximo anime é anime de super-herói, se chama Shy. Eu achei esse anime adorável, me ajudou bastante com essa saudade que eu tô tendo de Boku no Hero. Ele conta a história de uma heroína que tá em ascensão, é uma heroína nova. Assim como Boku no Hero, né, eles têm heróis de diversos países e com diversas habilidades diferentes. E ela tá meio que nessa vibe de estágio. Acontece uma questão na vida dela em que ela fica meio traumatizada de salvar pessoas, ela fica bem isolada e ela acaba sendo animada e incentivada por uma heroína mais velha que ela, que faz com que ela seja chamada para um projeto diferente, que é um projeto até do espaço em que ela vai ter que ajudar a combater um inimigo muito mais forte e que tá com um plano maligno aí de atrapalhar a vida de todas as pessoas e colocar a vida de todo mundo em risco. Eu achei a animação super fofinha, gostei muito da protagonista, gosto de história de super-herói dentro de anime, tô com saudade de Boku no Hero e acho que se você gostou de Boku no Hero, você vai gostar de Shy. Eu dei 4 morangos. E o último anime do nosso vídeo é Under Ninja. Ele conta a história de uma sociedade que secretamente organiza ninjas para resolverem tretas pelo mundo. Então tem um monte de gente que você nunca vai imaginar que são ninjas e que na verdade são ninjas bem habilidosos. E aí tem esse personagem principal que ele é uma pessoa que não tá numa situação financeira muito boa, tá meio que fazendo nada da vida dele e é chamado para uma missão ninja por essa corporação que administra os ninjas. Pelo visto, ele não vai conseguir fugir e ficar à toa por muito tempo. Esse primeiro episódio mostra um pouco de como é a vida desse protagonista e já começa a te mostrar que vai ter um pouco de ação. Ele tem um 3D um pouco mal acabado, mas o traço é um traço bem interessante, assim. É bem diferente. Talvez tenha gente que ache o traço meio feio, por ser um pouco mais bruto, mas eu achei uma experiência legal de assistir o anime sem saber absolutamente
absolutamente nada. Ele é um anime que, pelo personagem principal e os personagens em volta dele serem muito doidos e muito nem aí pra vida, assim, e pra noções básicas de convivência na sociedade, ele faz você ficar meio, gente, o que tá acontecendo? Mas eu achei intrigante e achei esse esquenta, né, esse pré-cena de ação, deu um gostinho de quero mais. Parecia que eu tava assistindo uma obra meio old boy versão anime, né? Eu acho que ele tem uma vibe um pouco mais dark, um pouco mais adulta. Fiquei interessada pra saber o que vai acontecer. Talvez não agrade todo mundo, mas achei interessante e tô dando 3 morangos. Esses foram os animes que eu assisti ao longo dessa primeira rodada de lançamentos da temporada de outono. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha dado vontade em vocês de dar chance para animes que não estavam na lista de vocês, animes novos que vocês ainda não tinham ouvido falar. Eu sou uma pessoa meio fácil de agradar, então é meio difícil que eu, sei lá, ache um anime muito, mas muito ruim, a ponto de dar 1 morango, ou 2 morangos, ou nenhum morango. Eu sempre tento ver alguma coisa positiva, seja a dublagem, seja a animação, seja uma abertura, seja alguma coisa que despertou em mim. E eu acho que eu consegui ser justa. Talvez eu não tenha sido tão justa assim com Frieren. Eu acredito que Frieren merece 5 morangos. Essa minha percepção por conta da abertura e por conta de como foi dividido o anime pode parecer injusta para alguns. É um anime que eu acho que ainda vai mexer com os corações de muita gente e não liga muito pro tipo de nota que eu dei pro anime. É uma questão muito pessoal do que eu ligo, do que me irrita, do que não me irrita, do que eu gosto, do que eu não gosto. Mas eu acredito que eu consegui pelo menos dar vontade de vocês assistirem alguma dessas coisas que eu indiquei. Não vou conseguir indicar tudo o que saiu, até porque não consegui assistir todas as coisas, mas eu acredito que eu dei chance para os animes que eu realmente achei que tinham um potencial mais interessante. Tem ainda muita coisa para rolar na temporada, que vai rolar para o final de outubro, então se você quiser vídeo sobre a temporada de outubro num total, né, as segundas impressões do restante das obras que ainda não saiu, escreve aqui nos comentários. Se você assistiu algum desses animes também, quero saber as impressões de vocês e as notas de vocês. E se você ainda é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. A gente tem vídeo toda sexta-feira. Já curte esse vídeo, compartilha com outras pessoas que precisam de indicação de anime, ativa o sininho para receber as nossas notificações e eu vejo vocês no próximo vídeo. Bye, bye!